A luta política entre patrícios e plebeus nunca chegou a desestabilizar o poder republicano. Prova disso foi que Roma ampliou bastante seu território durante esse período. Esse processo expansionista deu-se através de guerras. Um exemplo disso foram as Guerras Púnicas. Essa guerra se deu contra Cartago, devido à disputa pelo controle comercial do Mediterrâneo. Para impor sua hegemonia comercial e militar na região, os romanos precisavam conquistar Cartago. Isso ocorreu em 146 a.C. Eliminada a rival, os romanos abriram caminho para a dominação de regiões do Mediterrâneo Ocidental e do Mediterrâneo Oriental. No entanto, tantas guerras fizeram com que a sociedade sofresse grandes transformações. É que muitos plebeus, obrigados a servir ao exército, regressaram à Itália empobrecidos. Para sobreviver, esses plebeus tiveram que vender suas terras. Sem terras, inúmeros camponeses e plebeus empobrecidos emigraram para as cidades, engrossando a massa de desocupados pobres e famintos. Com o aumento da massa de plebeus pobres e miseráveis, a sociedade passou a se dividir em dois grandes polos. De um lado, o povo e seus líderes. De outro, a nobreza, formada por comerciantes ricos e grandes proprietários rurais. Diante do clima de tensão, os irmãos Tibério e Caio Graco, que eram tribunos da plebe, tentaram promover uma reforma social para melhorar a vida da massa plebeia, mas sofreram forte oposição do Senado romano e acabaram sendo mortos a mando dos nobres. Fracassadas as reformas sociais dos irmãos Graco, a política, a economia e a sociedade romanas entraram num período de grande instabilidade. Com o agravamento da crise, diversos chefes militares entraram em luta pelo poder. Em 107 a.C., o general Caio Mário tornou-se cônsul. Em 82 a.C., foi a vez do general Cornélio Sila, representando a nobreza. Em 79 a.C., Sila foi retirado do poder, pois a situação social estava incontrolável. Em 60 a.C., estabeleceu-se o primeiro triunvirato formado por Crasso, Pompeu e Júlio César. Pessoal, dentro desse triunvirato, começou a ocorrer uma forte disputa pelo poder. Essa briga pelo poder acabou ocasionando o assassinato de Crasso e a subida de Júlio César ao poder, tornando-se ditador supremo de Roma. Porém, em 44 a.C., acabou sendo assassinado por uma conspiração organizada pelo Senado. Em 43 a.C., estabeleceu-se o segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Durante esse triunvirato, territórios foram divididos entre seus membros. Lépido ficou com os territórios africanos, Otávio com os territórios ocidentais e Marco Antônio com os territórios do Oriente. Lépido retirou-se da vida política e uma rivalidade surgiu entre Otávio e Marco Antônio, que havia se apaixonado pela rainha Cleópatra. Aproveitando-se do relacionamento de Marco Antônio, Otávio o acusou de querer formar um império no Oriente. Assim, Otávio conseguiu o apoio dos romanos para derrotá-lo e tornar-se o grande senhor de Roma.